mais um programa inédito por aqui e hoje com quem estamos? Com a nossa star, Sueli Calafiore, nada mais, nada menos mestre, doutora, pesquisadora, professora e a minha amiga e foi minha coordenadora. Tenho um prazer de receber você aqui, certo, Marcelo? Quer falar mais, E eu vou Marcelo? além, E ele vai além das embaixadora, mulher apresentações. de ouro, e eu vou falar a frase mais gostosa que eu ouvi, acho que minha infância e adolescência inteira, eu sonhava em ter, as peças da loja. Guilherme Calafiore. O seu corpo moreno. Foi esse clima que a gente inicia esse programa inédito com nossa star de hoje. É uma alegria estar aqui com vocês, né. Já conversamos tantas vezes nos bastidores e falamos tanto sobre esse momento de a gente poder realmente bater um papo, conversar sobre o nosso universo, o mundo que nós tanto amamos, né. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Um pouco com medo do Marcelo hoje, mas eu estou bem. Tem que ter medo não, porque a senhora que é do polêmica, eu já vou começar com fogo no parquinho, porque eu Meu sou Deus, desses. Você ele tá ia vendo? perguntar, ele já quer perguntar da minha frente, Vou pensa. perguntar, porque assim, como eu disse, Sueli é uma dos primórdios da moda em Goiás. Quando eu penso em Guilherme Calafiore, me vem à mente várias marcas poderosas da época, como Claudius Biquínis, Cor Platino, enfim, você melhor do que ninguém que era do segmento deve saber mais, mas eu lembro bem dessas. E eu quero entrar nessa parte que te moldou para chegar onde você está hoje, né, tipo, você saiu de um chão de como é que você De fala? fábrica. Chão de fábrica, passou por todo esse processo e hoje você está dentro de uma universidade ensinando para novos designers. E como que você enxerga todo esse processo? Porque um dia a gente conversando, eu sempre achei que parece que o nosso passado e sem saudosismo, tá, gente, porque eu não tenho saudosismo do passado, o que me move eram as coisas boas e eu não consigo mais ver em nenhum espetáculo que eu vou, salvo os grandes shows internacionais, pelo menos no Brasil, eu não vejo mais as grandes estruturas. O que É. você acha que aconteceu com a moda brasileira? Até mesmo, assim, antes de falar na moda brasileira, como você entrou, né, de quem nós éramos, de quem somos e quem que eu sou hoje, tudo eu fui moldada por toda a minha história mesmo. Bom, sou Sueli Calafiore, sou filha, apaixonada pelos meus pais, tenho o privilégio de conviver com eles, sou esposa, né, tenho um companheiro maravilhoso, Guilherme Calafiore, que nos conhecemos no mundo da moda e seguimos juntos em toda a nossa trajetória. Guilherme, nós trabalhamos juntos na igreja, eu sou ministro da Eucaristia também. Então, dentre todas as minhas paixões, a minha fé, ela me move. E de tudo isso que nós trabalhamos e de quem eu fui moldada, a minha história também, ela porque eu tenho uma pessoa maravilhosa que me inspirou e me inspira até hoje. A minha mãe foi minha grande inspiração e é a minha grande inspiração, porque a mamãe ela, para nos ajudar em casa quando o papai trabalhava, mamãe era costureira. E desde pequenininha, naquela época a gente tinha os cercadinhos, né. O Guilherme sempre brinca comigo, ele fala: "Ah, era o chiqueirinho das crianças ali", mas eu fui realmente criada ao lado da minha mãe, enquanto a mamãe costurava, eu observava. E tudo isso foi se transformando realmente em paixão. E por isso hoje eu vejo a moda, assim, com tanto amor, com tanta paixão. Para mim moda é personalidade, moda é identidade. Então para a gente falar desse universo todo de moda, da minha trajetória como chão de fábrica, tantos anos de confecção e como que eu vim parar aqui hoje, é que nós sempre dissemos que a gente não podia deixar morrer. Não é por saudosismo, mas tudo que nós vivemos, tudo de maravilhoso que a moda já nos proporcionou, como a gente deixar isso morrer? A gente realmente precisa, multiplicar, passar isso para as nossas gerações, essa paixão que a gente tem que nos move da moda como identidade, a moda não só como comércio, mas a moda como o que move o mundo, essa paixão que transforma pessoas através da vestimenta. Então esse estar na universidade foi porque a gente precisa multiplicar esses nossos conhecimentos através dessa geração tão linda que está vindo aí. Isso, ele como que você acha que a nossa moda, né, a moda goiana reflete no estilo de vida cultural?
do Centro-Oeste? Você que é uma estudiosa, a gente vai falar muito de cultura hoje, né, que é Sim. uma das coisas que você tem defendido. Então, quando a gente coloca, é muito perigoso, às vezes, como as pessoas se posicionam quando elas interpretam cultura. Cultura está na sua vivência, no seu jeito de ser, no seu modo de agir. E essa cultura, ela nos transforma, ela nos faz bem quando nós unimos a academia, o que esse universo que nós vivemos, isso é cultura, o ambiente que nós estamos, a nossa trajetória de aonde que nós viemos. Então, tudo isso que a gente, essa informação de geração para geração, quando nós trazemos, que nós nos vestimos, nós nos sentimos bem, isso aí é diferente. Eu ser uma vítima da moda, vestir o que alguém quer que eu vista, impor, isso não é moda. E a moda é aquilo que você coloca e se sente bela, que você se sente bonita. Quando nós falamos da nossa cultura, é quando nós traçamos aqui o que que é que nós temos de matéria-prima. Quando nós falamos do nosso algodão, né, que é um projeto que eu defendo assim, imensamente, que eu sou apaixonada. A gente conhece desde a cultura, da cultura como cultura do algodão, da plantação, e do fio se transformando através das mãos das nossas artesãs, das nossas fiandeiras. E todos nós que vivemos aqui em Goiás, a gente conhece um pouquinho dessa história de cardar, de fiar, de tecer. Isso aí se transformar numa vestimenta. Então, esse vestir, onde que a gente vê a questão cultural para mim, é isso, essa identidade que nós temos goiana. Ah, temos características como rock, como sertanejo? Sim, temos. Isso daí faz parte, a gente não precisa ser uma caricatura de tudo isso. Está em nós, no vestir e se sentir bem. E muitas vezes a gente vê isso, né, nas novelas, assim, tem agora uma novela inclusive, e assim, eles caricaturam muito esse ser, esse sertanejo, agora teve o MotoGP, teve algumas Uhum. críticas, influenciadora falando: "Ah, eu pensei que era assim e tudo mais", né. Por que você acha que isso acontece ainda? Você sabe que eu achei extremamente importante? Eu segui tudo isso, né, e bem de perto, porque eu conheci uma das pessoas. E é legal, sabe por quê? Porque isso é que quando a gente fala tanto sobre divulgar quem nós somos, as pessoas poderem vir aqui e conhecer. Essa pessoa que fez que colocou essa questão de Essa roça, né, crítica. e chegou que ela se surpreendeu, eu achei bacana, porque é exatamente isso. Quer saber quem nós somos? Vem aqui, vem conhecer Goiás, vem conhecer o nosso potencial. E quando ela chegou aqui, ela se surpreendeu. Ela falou: "Olha, o que é projetado lá fora que vocês são, não é. Goiás é muito mais do que isso. Eu me encantei quando eu cheguei aqui e vi o que que vocês têm". Então, para mim é isso. Você quer saber sobre uma cultura, como nós pesquisadores, a gente vai até lá, a gente pesquisa, a gente procura conhecer. Então, quer saber da nossa cultura? Vem aqui, vem comer o nosso piqui, vem escutar a nossa música, vem conhecer a nossa moda, vem saber como nós nos comportamos, como nós nos vestimos. Então, isso aí é importante. Para a gente falar, a gente precisa conhecer, porque a autoridade, ela vem desse conhecimento. Sueli, lá vou eu. E olha aí, esse Não, olharzinho que ele mas dava. é uma coisa que às vezes, assim, eu fico muito incomodado, mas eu penso que para homem ter esse tipo de lugar de fala é muito complicado, porque a gente está falando de uma mulher de posicionamentos. Por exemplo, né, vestimenta, roupa. A semana passada ou retrasada, não sei, até hoje ainda repercute muito, uma moça que decidiu não usar dentro de uma grande Uhum. plataforma uma determinada roupa. E eu vi várias pessoas na internet, né, algumas defendendo e outras falando mal, inclusive mulheres falando, né, sobre mulheres. Como você enxerga isso? Porque eu penso que você acabou de responder para mim lá no início, mas eu acho que as pessoas precisam entender que o respeito começa consigo, Uhum. entendeu? Não é porque me falaram que eu tenho que usar que eu vou usar. E ela não estava É. atacando a marca em si. Não, ela estava defendendo quem ela é. Porque se eu não estou bem, por que que eu tenho que vestir? Eu visto uma roupa, eu sempre brinco que a nossa profissão, nós temos o privilégio de vestir todas as profissões. E vestimos pessoas. E o que que é o nosso objetivo? Ninguém precisa comprar roupa todos os dias, mas nós queremos comprar todos os dias, porque nós queremos sentir, nós precisamos, temos essa necessidade de sentir bonita, de nos sentirmos valorizadas, de estarmos confortável. Porque se eu visto alguma coisa
que eu não estou bem, eu não me sinto confortável e eu não me sinto à altura de poder falar e de poder me defender. Então, quando nós falamos sobre essa moda, sobre esse vestir, eu preciso vestir para mim, em primeiro lugar, porque se eu estiver bem, eu tenho o meu lugar de fala, eu sei me defender. Se eu visto aquilo que eu sou vítima, porque as pessoas querem que eu vista, eu vou me sentir tanto desvalorizada, como no sentido de eu me constrange, então eu não tenho aquele lugar de fala. E a moda é estilo. E o que que é? Que a gente quando a gente sempre fala de estilo, o estilo ele não passa, ele permanece. Nós carregamos ele na nossa trajetória, nós construímos uma identidade através daquilo que nós somos, de quem nós somos, de tudo que nós vivemos. Então eu acho que ela estava certíssima. Não é sobre marca, não é sobre valor de uma peça, é sobre o valor da pessoa. Assim, eu como fotógrafa, eu já passei, assim, vários, como se diz, vários momentos complicados, porque eu já fui fora de Goiânia para fazer grandes campanhas, quando eu chegava lá, a modelo X falava assim: "Marcelo, não vou vestir, eu não vou vestir esse, não vou vestir aquele, não vou vestir aquele", sabe. Mas assim, ela nem deu uma pesquisada na marca então, porque quando a modelo, o Marcelo está aqui, ela veste um personagem, certo, Marcelo? Sim. Agora eu te pergunto, você, quando você instrui, né, eu sei que você instrui as meninas, qual que é o papel da agência para não acontecer esse tipo de coisa? Agora a pergunta é para você. Olha, para mim é muito fácil responder isso, porque quando acontece isso, geralmente tem a ver com a personalidade. Por que eu estou falando isso? Que eu acabei de entrar num debate dentro da internet, né, caí na besteira no portal, e por um acaso um supermodel internacional me respondeu. E naturalmente com isso veio uma enxurrada de comentários. E uma coisa é você ser um modelo anônimo. Então, se o modelo iniciante, geralmente, ele chega e faz. Quando você acha que você tem o poder, quando você acha que você conquistou alguma coisa, começam os problemas. O grande fato é, com essa invasão midiática, todo mundo se acha no direito de questionar e talvez por essa facilidade de expor as situações, ah, eu não sabia, mas eu não acredito nisso. Um booker, uma agência nunca vai mandar um modelo para fazer um trabalho sem ele saber do que se trata. Então, é uma saia justa, isso que eu queria dizer. Então eu já passei por várias saias justas, que as pessoas quando eu ia, né, apresentar todos os looks, enfim, "Ah, esse eu acho que eu não vou, esse sim". Então, é muito complicado, né, então tem que ter uma cultura, dessa aceitação. Eu imagino que isso aconteça mais hoje pelos modelos autônomos, influenciadores e por aí vai, porque sim, ele mesmo se vende, mas é como você disse, muitas vezes não tem o cuidado de identificar a marca para qual vai estar emprestando a sua imagem. Se eu, Sueli é dona de uma marca de linha praia, ah, eu não faço 2 peças, ah, eu não me sinto confortável de mostrar determinadas partes do É, já corpo. aconteceu. Já, com certeza. E principalmente, até na fotografia, por incrível que pareça, eu acho que é mais fácil você lidar por esses perrengues, É perrengue fashion. perrengue fashion, do que no desfile, na passarela. Porque Hum. ali tem uma diversidade ali enorme de pessoas, de público, então a gente precisa lidar bem com o que vestir, o que a gente vai mostrar. Mas quando a gente está falando de modelo, ali, eu e o Marcelo já conversamos muito até sobre isso, nos bastidores. A partir do momento que o modelo está ali, que você escolheu para aquela determinada marca, e você tem ali um briefing que ele precisa ser seguido, você tem um roteiro, então eu não visto isso, eu não visto aquilo, se aquela é a marca, se aquele é o propósito da marca, então, se eu aceitei aquele contrato, é claro, ela precisa saber antes o que ela vai vestir, porque de repente chegar esse elemento surpresa e realmente não é o perfil da modelo, mas é o perfil da marca, então espera aí, tem alguma coisa errada. Porque quando eu tenho uma marca, eu tenho um público-alvo que eu quero atingir. E a modelo, ela precisa representar isso, ela está representando a minha marca, naquele momento, ela quer mostrar tudo aquilo que eu preciso passar da minha marca.
Então sim, Ó, eu vou dar um exemplo tem que que vestir. encaixa muito nisso aqui, é um exemplo que você aí de casa vai conseguir entender perfeitamente, porque eu vou estar falando de uma sumidade no mundo da moda, estou falando de Gisele. No início, ela não conseguia falar não para os trabalhos, Hum. e o trabalho que catapultou ela para o estrelato foi o de Alexander McQueen. Qualquer pessoa no YouTube aí pode jogar e vai ver que é a história da chuva e ela chorando na passarela. A maquiadora viu ela chorando porque ela era menor de idade, eu acho, 17 para 18 anos, e ela ia entrar com os seios nus. A maquiadora fez, né, uma blusa para ela e ainda assim ela se sentiu nua, com vergonha da família principalmente, mas foi ali que ela foi para o estrelato. O que veio depois? Ela fez Victoria's Secrets, ela fez todas as campanhas de biquíni, passarelas, etc. Mas você nunca viu o bumbum de Gisele Bündchen, porque ela não aceitava mostrar. É onde eu falo que, tipo, com o seu nome, com o seu poder, você pode fazer algumas argumentações, mas ainda assim ela entregava o melhor performance que uma modelo Alta poderia entregar. performance. É, que ela sempre deu de tudo, né, ali na passarela, daquilo que ela se comprometeu. Então, os 2 lados precisam ser respeitados. Quem contratou sabia o que que ela Sim. poderia, o que ela não poderia, o que ela entregaria e o que ela não entregaria. Então esse elemento surpresa acaba realmente sendo uma surpresa para todos, É que eu sempre porque eu escutei: não "Ah, mas ela fotografa, mas ela não desfila". Gente, são 2 coisas tão diferentes, completamente diferente. mas para o público parece que não é. Mas, assim, qualquer modelo entende a diferença de você estar na passarela. Gente, a luz de uma passarela é uma coisa, assim, que mostra tudo. Incrível. Tudo. O caminhar, tudo isso ali quando você está numa passarela, sua postura, um giro que você dá, tudo isso ali que você está mostrando é uma performance. E ali realmente ela precisa estar confortável naquela posição. Então, é muito bom quando o modelo consegue ser um modelo para fotografia e um modelo para passarela. Isso aí realmente é um modelo completo. Mas olha aí, criei em 2 peças. Qual que é o segredo, assim? Porque aparentemente não tem mais o que fazer em cima de 2 pedacinhos de pano, né? Uma calcinha e um sutiã. Como é que é Tem, isso? tem tanto para poder se criar. Porque quando você coloca ali, não interessa se é uma peça pequena, e principalmente quando nós queremos mostrar, a gente consegue através da questão do quando a gente está falando desses valores culturais ali, que a gente fala sobre, uma tendência, uma vocação regional, né. O que que é? Através de uma estampa, através de um bordado, através de um acessório que compõe aquela peça, através de uma cor, né, e é claro, mesmo que se eu estiver falando, né, hoje eu não fabrico mais moda praia, mas quando nós trabalhávamos, o que que é? Se eu vou valorizar, o busto, como que eu vou? É através de um aro? É através de uma amarração? Se eu já vou mostrar um outro estilo que é através de um cortininha, de um momento onde que, às vezes, o menos é mais, não no sentido de um tamanho de uma peça, mas de você ter uma peça aonde que você pode se mostrar, gosto de uma marquinha, não, não gosto, vou usar um tomara que caia, vou colocar outro que vai aumentar, assim como as calcinhas também. Ah, vou fazer uma empina bumbum ali através de um elástico, ou de uma amarração, ou de uma pala. Gente, é tão infinito. Quando eu falo para os alunos, A quando a forma gente está criativa, né. criando, sabe, através de uma peça, assim, eu sempre vejo assim, como tentáculos ali que eu mostro, né? Você pega uma peça dela, você transforma outra, que transforma em outra, outra, de repente, você está com uma coleção gigantesca. Então, assim, não interessa se ela é pequena, se ela é grande, um detalhe, um elemento de estilo, algo que você coloca ali, ela agrega valor, ela se transforma e, assim, de repente você está com uma coleção, assim, maravilhosa e sempre atual, você podendo brincar com isso, com cores, com E cortes. Sueli, o que que você acha sobre a autoralidade? Porque Muito é importante. incrível. Por que que nós não temos, assim, mais estilistas na nossa cidade, sendo que hoje temos turmas saindo de 50, 60 alunos, então todos muito bem preparados, muito bem, né, estudam um conceito. Por que que você acha que a confecção ainda não abraçou esses novos talentos, essa nova geração de estilistas? Muito bem colocado, Graça. É, assim, um assunto que eu adoro, essa temática, né, porque eu amo a moda autoral, e eu adoro quando a gente pode falar sobre isso.
Não são todas as confecções, Eu porque sei. daí a gente também, nós Generaliza. precisamos e a Uhum. gente precisa separar confecção, que simplesmente tem confecções que unem tecidos, e falamos de empresas que se importam com a moda. Se eu importo realmente com o meu nome, com a minha marca, eu importo sim de fazer algo exclusivo. Quando eu faço algo exclusivo, eu estou fazendo algo autoral, eu não estou fazendo uma cópia. Muitas empresas se preocupam com o mercado, realmente o vender. "Ah, eu preciso vender. Eu faço hoje para vender amanhã". Não, mas espera aí, quando nós falamos de empresas comprometidas com moda de verdade, nós falamos de moda autoral. Essas empresas têm departamento de criação, elas investem sim em quem entende, porque por isso que eu falo tanto da escola. Quando eu estou falando da universidade ali, aonde que eles pesquisam, eles possam, sabe o que que é bacana, assim, eu Seu gosto olho até tanto, brilha, isso né, que eu falo, quando meu olho você até fala. brilha quando eu falo sobre isso, porque eu sou tão apaixonada. Quando lá atrás eu comecei a estudar, que eu consegui perceber que com 2 anos de antecedência, eu poderia antever a moda, eu poderia criar uma necessidade e vir com aquilo que eu estou criando, eu satisfazer essa necessidade. Eu entender que pessoas diferentes, quem está fazendo sapato, quem está fazendo acessório, quem está fazendo a roupa, não precisam conversar entre si, mas isso de pessoas sérias que trabalham com moda autoral, né, que trabalham ali com pesquisa. Eu criar uma roupa hoje, um look maravilhoso, e eu ir numa loja que, na verdade, nem não são parceiras ali naquele momento, mas eu achar um acessório para aquela roupa. Eu achar o sapato que vai combinar com aquela roupa, eu achar a cor. Isso daí, quando elas se conectam entre si, a gente percebe que essas pessoas realmente trabalham moda, como, não só a É um conceito tendência. inconsciente que Isso. existe dentro do universo. Porque ali quando eu falo de tendência e que a gente vê várias coisas, e quando a gente vê elas se consolidando nas pessoas, aí isso daí a gente fala: "Isso aí tende a acontecer". Essas pessoas falam entre si, porque daí são identidades. Aí é diferente, aí tudo isso é cultural. E nós temos sim, agora por quê? Você me fez uma pergunta ali, saem tantos alunos, saem tantas pessoas formadas, mas nem todo mundo sai também para a criação. Nós formamos ali, quando eu falo, a gente fala de uma universidade, que a gente fala de um curso de moda, nós temos modelistas, nós temos ali costureiras, Produtores, nós temos produtores, né, você marketing de mesmo já teve moda. tanto ali o Uhum. marketing de moda, Fotógrafa. fotógrafo, né, temos pessoas que escrevem sobre Sim. isso, são pessoas que pesquisam. Então ali, realmente ali a gente tem vários tipos de profissionais que nós fornecemos ferramentas. E eles vão ali se identificando dentro de cada área para se fazer. Agora, tem empresas que não foram empresas formadas para serem empresas de moda, e foram, criadas para serem confecção somente. E ali elas precisam de ver na novela o que está acontecendo ali, em determinado, e elas vão copiar. Então, por isso que a gente vê tantas empresas que fecham. Abre muitas empresas também fecham. E talvez talvez não, é por insegurança. Que elas têm medo de colocar um profissional e falar: "Ai, mas tá na minha empresa mandando em mim". Não, não está mandando. A gente não manda em quem sabe o que faz. A gente troca ideias. Uma pessoa ela complementa a outra, então elas vão somar com aquela empresa, né. E isso daí é muito importante. A pessoa é tão confiante: "Não, eu posso ter outra pessoa que fala da mesma, de um look, de uma tendência, e juntos nós vamos somar e a gente vai fazer a diferença". Esse mercado, essa maturidade, falta em muitas empresas para poder receber essa geração de todos os dias que estão se formando. Então eu diria que é falta de maturidade. Sueli, eu tenho 2 perguntas para você. Ai gente, eu vou até tomar aqui um pouquinho. Quando o Marcelo fala, meu Não, mas Deus. uma é retroativa, né, é quase uma brincadeira. Se em Goiânia ou no Brasil tem alguma marca que veste o seu corpo moreno, no segmento de biquínis linha praia, que você admira, no caso?
Tem alguma marca ou Em Goiânia, no no Brasil, Brasil? Tem. mas em Goiânia, tem alguma que você, assim, tipo: "Nossa, essa marca faz bacana", dentro do segmento que você é expert, linha praia? Tem, tem. Inclusive a Graça trabalha com uma tão bem ali. Eu sim, tem sim várias marcas que vestem sim, que se importam com pessoas. Porque quando nós falamos de moda, nós estamos falando de pessoas. Então essas marcas que se importam com pessoas, sim, elas vestem o meu corpo moreno e o seu corpo moreno. Agora uma mais densa, ela não respondeu, vocês viram que ela fugiu, né, se ela não quis dar nomes. Pode dar nomes, Sueli? Acho que não, não convém. Porque, assim, são tantas, empresas que são bacanas, que têm bons trabalhos, que de repente a gente pode pecar, Fala né, de uma nacional, citar já que não quer falar no Goiás, fala nacional, que aí você não se de compromete. marcas que colocam. Olha, de marca ali que vestem pessoas que eu no passado nós tivemos muitas marcas bacanas que conversavam. Hoje eu valorizo muito a Lene. A Lene Niemeyer é uma marca que eu acredito muito que ela veste pessoas. Porque ela se preocupa ali com caimento, com uma excelente modelagem, com como os padrões ali de estamparia, de cortes, e ela vai muito além do vestir simplesmente, tanto é que sabe o que eu acho bacana? Você pega uma peça, não é eu não tenho ela para mim ir só para a praia, só para o clube, eu posso transformar aquilo ali, ir para um happy hour, ir para um evento, eu modificar tudo ali. Então a moda para ela ser rica, a vestimenta, no caso, para ela ser rica, ela não pode ser de usar num lugar só uma única vez. Ficou muito Eh, casual, né, é comum você isso, chegar na noite, assim, principalmente, né, nessa Rio de Janeiro, né, esses lugares que tem um dia longo, a pessoa tá na praia e já isso, segue pra balada isso, ali. ela mesmo transforma. É uma moda inteligente. E a moda ela tem que ser inteligente para ela ser eficiente. E isso é bacana. Agora a pergunta densa. É essa que eu tenho medo. Pegando toda essa informação que vocês acabaram de falar, da formação, das empresas, né, que recebem esses profissionais. Você que querendo ou não está por trás de toda essa situação e já esteve desse lado do Uhum. empresário, né, do chão lá batido e tal. Você acha que mudou alguma coisa dentro do nosso estado que facilite para esse empresário, para esse empreendedor, para esse novo designer, para ele conseguir apresentar essa moda? Sim, gente, com certeza. O mundo hoje e com tantas ferramentas que a gente tem. Eu falo assim, na época que eu estudei, na minha época de empresa, era tão difícil a gente ter acesso a informações, a Virou de tendências, estilo. virou de estilo, exatamente. Somos A dessa gente época, precisava e a Brasil. gente esperava por esses birôs, esse lançamento. A gente nós somos eu sou de uma geração que eu esperava a revista para poder ouvir a Regina Guerreiro comentar alguma coisa ali, para Espera, então eu pegar. fiz a pergunta errada, porque eu não estou perguntando a informação que chega, porque é isso que vocês têm. Eu quero saber como é que você faz para você, empresária, colocar sua moda para o público ter acesso. Através das redes, você diz, ou de uma moda que Para você, vista? para a moda ser vista, existe o quê? Uma temporada. Nós temos isso. Ah, tá, você está falando de lançamento, épocas de Estou falando de lançamentos e como nós vamos lançar, onde nós vamos lançar, como S nós vamos existe fazer, um tudo isso. programa para isso? As pesso a você como empresário e todo e qualquer empresário goiano tem acesso a isso? Você acha que é Tem. restrito? Como Não, é que não é funciona? restrito, de jeito nenhum. Você precisa saber como você vai usar, onde você vai usar essas ferramentas. Aí ela está aberta hoje, nunca teve tão fácil, na verdade, como é hoje, mas para essa facilidade talvez seja o pecado, porque eu tenho que ter profissionais para poder trabalhar essas ferramentas, né. Então, assim, podemos lançar coleções, nós temos marcas que inclusive vocês vão trazer aqui também, que tem lançamentos mensais, né, e com excelência. E que tem excelentes profissionais por trás de tudo isso para poder levar isso até o público. Então, eu tenho que ter para onde levar, não basta eu simplesmente criar, né. E nós temos sim muitas ferramentas, temos oportunidades, quando a gente fala da nossa geração, não só dessas empresas, vamos falar dos nossos designs autorais.
Antes era muito difícil essa oportunidade de você poder mostrar o seu talento. Eram poucos eventos que nós tínhamos. Hoje nós temos muitos eventos, muitos, e várias pessoas que investem nisso. Depois eu quero poder falar até um pouquinho sobre isso. Mas agora, deixe sim, temos tendências, sim, temos plataformas, sim, temos locais, sim, temos público, sim, nós temos e temos milhões de oportunidades de mostrar tudo isso e todos os dias. Nós sempre trabalhamos, continua tendo ainda. Primavera, verão, outono, inverno, né? Alto verão, tudo isso nós temos. Mas nós temos cápsulas muito bem pensadas. Hoje existe muita informação. Então, dentro de uma mesma coleção, eu não preciso lançar toda ela num dia só. Antigamente a gente fazia isso, lançávamos 2, 3 vezes por ano. Hoje, dentro de uma mesma coleção, eu posso lançar semanalmente, mensalmente, essas coleções. E aí, isso que eu acho que é uma moda inteligente. Dentro dessa mesma coleção, eu tenho uma saia, que eu estou lançando agora, e amanhã eu vou voltar lá, eu tenho um produto novo, eu tenho uma blusa que vai combinar com aquela saia, e no outro dia eu tenho uma calça que vai combinar com aquela blusa, eu tenho um blazer, tenho um lenço, tenho acessórios. Então, assim, eu tenho uma infinidade que eu posso lançar todos os Por dias, que uma santo moda de casa não faz inteligente. milagre em Goiás? Tudo que vem de fora é melhor. Aí eu entro com a questão cultural. Como nós estamos Esse final de divulgando a nossa semana aconteceu. marca? Você comprou o convite para ir no grande desfile que não aconteceu? Ainda bem que não, eu esperava ser convidada, eu não fui, mas ele também não aconteceu. Mas esse é o ponto, entendeu? Você chega aqui em Goiás, você chegou que você trabalha para alguém influente, ou você representa uma grande marca, parece que ninguém checa nada. As pessoas trabalham por conta. A gente vai fazer qualquer evento, a gente tem que pagar antes para que ele aconteça. Mas isso sempre veio de muito que do santo de casa não fazer milagre, mas por incrível que pareça, o santo de casa faz milagre. Só que por não Sozinho. checar informação, às vezes você traz alguém que é de São Paulo, do Rio, mas esse santo é daqui, né? Muitas Ele vezes. fez sucesso lá, mas ele é daqui e ele foi valorizado e foi ouvido. Eh, por insegurança do mercado, porque bons profissionais nós temos. E assim, talvez esse medo, vou colocar alguém daqui, o meu comprador, o meu cliente, eh, pode não querer, porque aquilo que prospectou lá fora, de repente, ele pode fazer mais sucesso. Politicamente, a gente tem representação aqui em Goiânia? Você sabe que essa era uma pergunta que eu tinha medo que ele me fizesse? Ele é do fogo Quando faquinha, eu ele falo riu, para assim, que ele vocês. deu essa olhadinha para mim, essa risadinha. Existe a boa intenção, existe politicamente boas intenções. Só que é tão difícil essa compreensão de o que realmente é necessário ser feito, muitas vezes não é feito. E dói quando, nós temos excelentes profissionais, temos essa mão de obra aqui e traz alguém de fora para poder executar, mas isso acontece. Então politicamente é valorizada a mão de obra lá de fora, para acontecer aqui. Isso, Eli, e eu queria falar um pouco da desconstrução, porque é um ritmo muito Obrigada, forte. Graça. Fico Olha. tão feliz. Adoro isso. Na moda, o que a gente vê hoje, né, nesse ciclo da moda 2026, uma desconstrução muito forte, uma tendência vinda, assim. Como que você vê essa desconstrução? É algo tão forte que tem vindo, que assim, na maquiagem, ao invés de eu levantar, eu vou descer. Então, assim, é um antiestético vindo de uma forma bem incisiva, pelo menos é o que eu tenho estudado, que eu tenho visto, né, aqui e lá fora. Que você pode falar sobre esse desconstrutivismo? Ele é importante. Pode algumas pessoas entenderem que ele veio, assim, muito forte, que talvez algumas pessoas defendam que ele vai ficar, mas eu acho que não. Porque se desconstruir é uma maneira de protestar. Eu vejo isso, assim, tão forte como uma maneira que eu posso, através desse desconstruir, eh, eu mostrar que eu posso ser diferente, que eu estou indo contra,
aquilo que é tudo certinho, aquela estética perfeita, os Sim. padrões perfeitos, mas eu desconstruo para construir alguma coisa. Eu não desconstruo para ficar ali tudo desmoronado, tudo desfeito. Quando eu consigo passar a minha mensagem, eu estou construindo em cima desse desconstruir. Então ele veio como uma forma de contrapor a esses padrões perfeitos, mulher perfeita, mulher trabalhada, aquele cabelo, aquela pele perfeita, aquela unha perfeita, tudo perfeito. Então quando eu venho para desconstruir, eu venho para mostrar: "Espera aí, existe alguma coisa por trás de tudo isso que precisa ser valorizado". Por isso que eu falo que a moda, ela é feita de pessoas. Então eu preciso entender que por trás de tudo isso, existe uma pessoa, um ser humano. Então ela veio sim muito forte, vai ficar um bom tempo. Eu preciso desconstruir para poder valorizar, eh, os O padrões que senso são estético. desvalorizados. Isso, esse Uhum. senso estético que é tão cobrado. Espera aí, nós somos humanos, nós não. Sabe, essa perfeitinha, esse construir, a gente precisa desconstruir para mostrar: "Gente, eu tô aqui, eu existo como eu sou gente, né, eu preciso ser respeitada se eu sou mais cheinha, se eu sou, sabe, se eu sou magrinha demais", porque os magrinhos demais também sofrem, né. Às vezes a Sofre. pessoa é tão cobrado que eu seja magrinha, perfeito, aí vamos até as modelos ali que são perfeitas. Quando eu coloco ali, né, para os padrões exigidos: "Ah, mas você é magra demais. Ah, você é gorda demais. Eu já Ah, acabou você de é ouvir isso algo demais, assim você tem ali, busto demais, você sem tem busto querer. de menos". Gente, para com isso. São pessoas, são seres humanos. Para quem que eu estou criando? Eu estou criando para pessoas. Para quem que eu estou criando? Eu estou criando para alguém que tem alma, alguém que pensa, alguém que quer se sentir amada, por isso que ela está comprando aquilo ali, por isso que ela está vestindo. Então, assim, a moda ela veio, as roupas, há um bom tempo elas vêm se desconstruindo através do upcycling, as maquiagens vêm se derretendo, os cabelos ali, mas é uma forma de protestar, de falar: "Nós estamos aqui, a moda existe, né, então valoriza quem eu sou". E assim, eu queria que você falasse agora algo que você vai deixar para o nosso público, porque a gente está finalizando já o Já? nosso Ah, estar de não, hoje. gente, eu não queria, tá Mas tão bom. fala de alguma coisa antes de Ai, você Fala. deixar a gente, sua eu mensagem de quero algo que você 2 gostaria. coisas Isso. antes, posso? Pode, Claro. fala. Olha, quando nós estávamos falando ali sobre desse espaço para os novos talentos, né, eu defendo um projeto que é o Sou de Algodão. Uhum. E eu estive com alunos quando a gente trabalha sobre isso, e eu tive a felicidade de nós sermos vencedores entre 960 inscritos em todo o Brasil, Uau! né. Eu com o meu orientando, nós ganhamos, né, eram 2 por região, nós ganhamos em primeiro lugar no Brasil. Uau! E o que que é que Ó. isso foi bacana, que foi legal pra gente, porque é isso que a gente estava falando, sobre pessoas. Quando, vou falar o nome, eu falei que eu não ia falar tanto assim, né, mas o Lucas Caslu, né, Tá eu sou convidado, apaixonada, Lucas, tá sabe, vindo Convidadíssimo, Lucas, aqui. vem aqui com a gente. Lucas, vem, e eu quero estar com ele aqui, Ó, não, Vai. porque eu vamos acho ele uma fazer a série pessoa ótima. 2. Vamos, Então vamos, que a comprometemos, Mas gente você vai vai você vai estar dar dar. um jeito então, você vai chegar no menino e vai falar: Já "Vamos agora lá". ele já aceitou. Lucas, Olha, tá Lucas. convidado e já aceitou, tenho certeza. Quando nós fomos, por que que é que nós ganhamos? Quando a gente fala, o desafio Sou de Algodão, quando o algodão veio, ele veio para poder incentivar o uso do algodão, incentivar o uso da nossa matéria-prima. Mas muito além, unimos com a Casa de Criadores, que é de moda autoral. E quando nós, essa busca que nós temos para essa moda autoral, é a busca de não ser uma pessoa que cria uma coleção, que cria uma única vez e vai sumir no mercado. Quando nós conversávamos muito sobre isso, o Lucas colocou a essência dele. Os desafios durante a pandemia, aquela ausência, o vazio que ele sentia. E ele veio exatamente com tudo isso, com resíduos, para trabalhar, ele desconstruiu para construir, e ele conseguiu mostrar tudo isso, na passarela. Quem eu sou, quem que é a minha essência. Então, quando ele colocou aquela coleção ali na passarela, que ele me assustou,
porque ele fez o que vocês fazem. É o elemento surpresa. Nós tínhamos planejado algumas coisas e, de repente, Lucas mudou tudo. Nós tínhamos imagens maravilhosas para projetar ali. E, de repente, eu vejo na passarela um branco total. Nosso audiovisual ficou enlouquecido. A gente olhava, só tinha o barulhinho da máquina. Máquina de costura. E não tinha nenhuma imagem. E todo mundo parou para pensar que, através daquelas roupas, tinha um ser humano, tinha uma costureira, tinha um desejo, tinha uma pessoa com Uau. O desejos, com conceito. experimentos. Então, o Lucas levou experimentos para a passarela. Esses experimentos tinham experiência de vida. E nós ganhamos esse desafio porque ele usou quem ele é. E quando você mostra quem você não é o criador de uma única coleção. Você é um criador por uma vida toda. Porque naquele momento ele se desnudou de tudo aquilo que é uma máquina, que te cobra, que te exige. O que ele falou? Não, eu não sou mais um. Eu sou uma pessoa única. Então eu estou mostrando os meus experimentos. E quando ele mostrou a sua cara ali, ele mostrou que é possível ser alguém, que é possível ser uma autoral e eu ter aquilo que para mostrar para a vida inteira. Cada dia eu tenho uma nova tendência para mostrar, mas sem perder a essência de quem eu sou. Então o desafio A Casa de Criadores, mas sou de algodão, mas Casa de Criadores, ele veio para dar a oportunidade de você mostrar aquilo que você aprendeu na academia, você poder mostrar ali para alguém. Então, você experimentar vivendo, que eu acho que é tão importante. Você só ser ali quem desenha, pronto, acabou? Não, mas espera aí. Ele teve a experiência de criar para ir para a passarela. Nós ganhamos e esse desafio, a gente ganhou valores em dinheiro também. Ele ganhou para poder criar sua coleção, para poder apresentar como ganhador. E eu também ganhei dinheiro para poder pesquisar, para poder ter essa disponibilidade de pesquisar, de mostrar o que é essa matéria-prima tão importante para nós, que é o algodão. E quando nós trouxemos isso, eu pude sentir valorizada também. Porque a gente sempre trabalha, e a gente nunca ganha para isso. Todo mundo quer muito da gente. Mostra uma boa coleção, faz isso, mas ninguém quer te pagar por isso. O seu trabalho, ele é reconhecido quando muitas vezes com um obrigado, porque às vezes a pessoa, na hora que ela está fazendo sucesso, que ela está sendo aplaudida, ela esquece que tinha um design ali por trás, ela esquece que tinha alguém que estava ali. Nem muito obrigado a gente tem. Marcelo teve experiência junto comigo que nem obrigado a gente teve. E a gente trabalhou muito. E a gente criou aquilo que estava na passarela, todo aquele momento mágico que a gente faz acontecer. A gente trabalhou duro por mais de 6 meses para poder construir aquele momento. E a gente não teve isso. E esse desafio, ele vem para valorizar o criador, valorizar o aluno, valorizar o pesquisador. Então, a gente sente valorizado, não é pelo montante, que não era tanto assim, mas é saber que você foi valorizado por você ser uma pesquisadora. Isso incentiva a gente. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante, muito bacana. Deixa E sua Mas aí, deixa eu te Deixa perguntar. sua Antes mensagem. de ir, vocês tinham incentivo ou só ganhou os tapinhas nas costas depois que ganharam? Não, depois que nós ganhamos, a gente não teve tapinha nas costas, não. A gente ainda continuou ali, Ó, levando o carro, batalhando. ali, porta batendo na Porque nossa as missas é cara assim, ali. né? Tipo, pra elas não tem ajuda, não. Mas quando bota a coroa na cabeça, todo mundo quer servir jantar. Mas é bem assim mesmo. Mas vamos lá, preciso finalizar, né, gente? Oh, Vamos, meu Deus, precisamos, mas Ainda falando você tão isso. está bom. convidada para. Vamos fazer a série? Vamos, Então, na vamos. próxima semana, se você tiver disponibilidade, Lucas, Lucas. Tenho pronto, certeza. Pronto, fechou. estou aqui com o Lucas Vamos Caslu. finalizar, porque a gente precisa realmente finalizar Vamos. agora, mas eu te agradeço muito, muitíssimo. Quero que você deixe sua mensagem final, claro, e te esperamos na próxima semana. Muito obrigada pelo convite. Bom, a mensagem que eu tenho é isso, é que moda, ela é muito mais do que só confecção, do que uma simples tendência. Moda é identidade, é cultura, é formação.
Então não adianta dizer: "Eu faço", eu preciso realmente da academia, eu preciso estar ali. E a academia ela está aberto para isso, né. Eu sou experiência disso, então não tem como eu finalizar sem dizer que eu fui uma estudante de moda da Universo, e a Universo, acompanhando toda a minha trajetória, me convidou para voltar como coordenadora do curso pelo qual me formei. E isso daí é ser valorizada. Isso daí é ser trabalhar com pessoas. Então, para você trabalhar com moda, entenda que moda é feita de pessoas, né. E nós somos pessoas apaixonadas por moda, por isso que, assim, a gente pode conversar horas, fazer um monte de série. Vou E olha que fazer a gente nem você. falou tudo o que a gente precisava, o que a gente gostaria de falar, né. Então moda, ela é feita de pessoas. E o start de hoje chega ao fim, assim, com o Hum. coração, assim, né, na mão, mas Nem coloquei fogo no não, parquinho. mas Gente, ainda bem, agora eu ainda posso bem, ainda até bem. respirar e beber e Mas levar um compartilhem brinde. esse programa, porque ele vai estar muito, muito com muitas informações. Sueli trouxe algo novo aqui para nós, falou de cultura, compartilhe esse momento, ele está inédito. E é isso, gente. Até a próxima semana e depois eu coloco fogo no parquinho com ela. Obrigada. Arrasou, mas